Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou estar chamando aqui a Adriana já para a gente começar a nossa live. Oi, Adri, boa tarde. Oi, Tudo boa bem? tarde. Desculpa. Tudo. Olha, começamos já já quem começa, quem não começa, enfim. Estamos aqui, que bom, né? É Gratidão isso por aí. estar compartilhando essa live juntas. Fiquei muito feliz quando você conversou comigo, falando, né, sobre esse tema também, que eu acho que para todos, independente se a gente, às vezes a gente acredita que está estabilizado com as emoções, né, É, estáveis, e na verdade todos nós temos pontos, sim, a ressignificar, a melhorar, então, muito bom. Eu até vou passar a palavra para você, se apresentar, né, um pouco o que trabalha, o que faz, e falar de emoções, né, que é o tema, assim, essa sua especialidade. Eu que já acompanho você em lives, no seu trabalho também no Instagram, a gente se conhece, eu conheço bastante, mas nem todos, né, que estão aqui ainda conhecem. Então, se quiser se apresentar. tá certo. Primeiramente, gratidão pela oportunidade, porque falar de emoções é falar de possibilidades de mudança, de cura, de elevação. Então, eu sou Adriana, eu sou hipnoterapeuta, né? Também terapeuta integrativa, sempre buscando as emoções, porque eu consegui melhorar muita coisa mexendo com as emoções. Então, tudo aquilo que me impedia de fazer, de acontecer, de realizar, era uma emoção que estava por trás. E eu achava que não, eu achava que era meu chefe, eu achava que era meu vizinho, meus filhos, meus pais, enfim, né? Dava nome para tudo. E na verdade, não, eles só eram consequência do que eu era, das emoções que me conduziam, né? Então, quando eu compreendi, né, lógico, né, depois de algumas cabeçadas, né, a gente, e eu, e foi assim, eu estava inconformada com a vida que eu tinha, já não estava feliz profissionalmente, socialmente, eu não tinha um pilar bom na minha vida. Aí eu falei, não, chega, começar a olhar para isso, né? Lógico, depois de muita meditação, muita coisa. Aí eu comecei a buscar caminho do autoconhecimento, fui chegando nas técnicas, né? Constelação, hipnose, os óleos essenciais, né? Nossa, foi ali que tudo começou, né? Quando eu senti a lavanda pela primeira vez, falei, nossa, isso existe, é natural. Ai, eu quero isso pra mim, né? Quero tomar banho se deixar, né? De tão bom, cheirinho tão bom que tem. Aí eu fui entendendo, né? Conforme eu fui buscando orientações, fui usando aromaterapia, fui usando a hipnoterapia, eu fui melhorando. E as coisas aqui fora começaram a melhorar também. Isso que eu achei interessante. Então foi aí que eu falei, não, então se isso é bom, né, vamos divulgar, vamos passar para frente, porque acho que guardar informações não é legal, né, não é legal. Porque Então, aí é o mas que a é gente isso. pensa, né? A gente está evoluindo, sim, que é ótimo, né? Todos nós devemos primeiro pensar em nós, mas também a gente estar bem e ver todos nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, não estar evoluindo, né? Como merecem também. Aí não tem porquê, né? Eu acho que a gente tem mesmo que compartilhar tudo, existem muitas técnicas, muitas ferramentas, né, para a gente estar atuando. Então, assim, nenhuma é melhor que a outra, mas eu acho que a identificação e algumas, sim, pegam em pontos, em fundos melhores que outras, claro, né? Então, Sim. A gente costuma dizer assim, as técnicas, elas existem para todo mundo, mas nem todo mundo está para aquela técnica. Então não é todos que vai gostar de vai aceitar uma constelação, até mesmo, vou falar assim, do mais básico, que é uma psicanálise,
né? Que é aquela conversa semanal de 50 minutos. Muitas pessoas não aceitam, falam, ah, isso não resolve nada, dura a vida eterna, né? Então já tem um pré-conceito instalado. Mas aí ouve falar até umas coisas mais simples de prática diária, como um Ho oponopono, um EFT, a pessoa fala, ah, peraí, não, esse já é mais interessante. Então, quer dizer, está aberta para um, mas não está aberta para o outro. Qual a emoção que está atrás disso? Por que que eu estou aberta ao Ho oponopono, que é me perdoar, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, que é para você. E por que que eu não estou aberta em conversar com o terapeuta? É a minha insegurança? É o meu medo? Né? É o meu vitimismo? Então, até sobre uma decisão como essa, uma emoção está por trás. Ela está conduzindo as nossas decisões. Ah, não, já fui em terapeuta, não gostei do que ele falou. O quanto a gente está aberto a ouvir, né? Porque tem hora que a gente só quer falar, que é bom, né? Tem um momento de poder só falar. Mas se a gente está buscando melhora, o que que é o melhorar? É você ouvir uma pessoa diferente, é você se dar o direito da dúvida. Então, qual é essa emoção que está por trás que não te permite se abrir para o novo? Né? E sempre você vai analisar e vai chegar o quê? Numa emoção. Numa emoção. Né? Então, e aí, trabalhando com os óleos essenciais que você conhece, né? É fantástico, porque você vai ver que você, até mesmo quando você vai falar de óleo, mas isso funciona? Mas natural e funciona? Né? Coisa assim, ah, eu tomo chá e não funciona. Não, o chá ele é mais simplesinho. Ou, né, aquele exemplo que eles dão, né? Uma gota de óleo equivale a 40 xícaras, né, de chá. Imagina. Então, assim, é uma comparação que a gente faz, né? Então, se a pessoa já está resistente até para o natural, qual é a emoção que está por trás, né? Há quantos anos ela não está carregando aquele peso de que nada dá certo, de que nada funciona, que todo mundo está por trás de alguma coisa de mal que está acontecendo para ele. Aí tá, começa a usar, vamos pelo basiquinho mesmo, a lavanda, né? Que assim é o mais conhecido. Aí a pessoa daqui a pouco ela já começa, mas eu já dormi bem essa noite. Aí no outro dia já tá rindo um pouco mais. Aí no outro dia já tá conversando um pouco mais. Só que é interessante falar assim, mas você observou que você mudou? A pessoa fala, não, porque foi tão sutil. Ela começou a viver, né, a ter mais leveza nas suas atividades, no seu dia a dia, de uma forma tão sutil que ela não percebeu. Ela falou, nossa, é mesmo? Não é que o cara pisou no meu pé e eu nem xinguei ele? Fosse no passado eu já ia chamar pra briga. É bem isso. Olha, Adri, eu tô quietinha aqui só assimilando, tá? Assimilando bem o que você tá, porque o conteúdo é fantástico e isso a gente precisa aprender a gerenciar as emoções, a entender que essas emoções muitas vezes são crenças, né? E é como você falou, a gente às vezes coloca culpa ou não sabe, porque às vezes uma pessoa no trabalho, aí o chefe dá uma atividade um pouco maior, diferente, a pessoa já tem uma reação, nervosismo, acha que não é capaz, e isso está relacionado às vezes a algo que alguém no passado, uma professora, falou assim, você é um incompetente, uma incompetente, e aquilo ficou gravado, e a gente nem tem consciência. Só que isso afeta, né, a gente seguir em frente em áreas da nossa vida. Então, eu acho que assim, a gente precisa estar atento a tudo, né? E para entender que emoção que é essa, né? Que a gente precisa trabalhar a cebola que tem que descascar para chegar àquela crença, né? Para realmente poder trabalhar aquela crença, né? Eu acho que, e aí eu não sei se depois você também falar um pouco da hipnose, como funciona. Então, é bem interessante. Mas pode seguir falando aí, eu tô quieta, assim, só assimilando. Mas qualquer assim, coisa, qualquer dúvida que você tenha ou pergunta que o pessoal mande, você pode estar me interrompendo, tá? Não tem problema, não. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente não lembra.
mas a nossa mente ela é dividida em mente consciente e subconsciente. A mente consciente é o que nós estamos fazendo agora, é o que eu lembro de ontem, né? Uma memória mais curta. Só que não é isso que nos guia no dia a dia. O que nos guia é o que está no subconsciente, que guarda absolutamente tudo. Todas as emoções, cheiros, sentimentos, desde a barriguinha da mamãe. Então, a gente acha que só porque a gente está lá, tá protegido, né? A gente não está captando o que está acontecendo no externo, mas nós estamos. Porque a ligação com a mãe, ela é pelo cordão umbilical, mas nós somos energia. Então, o que a mãe sente aqui fora, o bebê sente também. Então, você já começa por aí. Se é uma gravidez rejeitada a princípio, porque depois passa a amar, cuida da criança. Se a mãe é solteira. Então, aquele feto, ele já está recebendo informações, sejam elas positivas ou negativas, né? No contrário também, a pessoa está lá, feliz da vida, casou, queria tanto um filho, engravidou, e os pais estão comemorando aquele momento, ela também está recebendo isso, né? Então, começa tudo aí. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins ficam guardadas. Só que, geralmente, a tendência é o quê? É mais coisas ruins. É o medo. Então, o bebê nasceu, tá no berço, com fome, chorou, acordou, né? Do nada, chorou, a mãe demorou um pouco. Se instalou o primeiro medo, geralmente, né? Aí daqui a pouco a mãe aparece, mas não adianta, aquele medo já foi instalado. Aí no segundo dia a mesma coisa, aí outro dia ele está no cercadinho na sala, mas está sozinho. Então o que acontece? Aquele medo vai sendo reforçado com o passar do tempo. E dependendo da circunstância, é aquele medo que nos impede hoje de pedir um aumento para o chefe, de comprar uma casa porque acha que vai ficar desempregado, né? De pedir aquela pessoa em namoro, ou de dizer que gosta, de manter amizades. Então, eu digo assim, tudo é benéfico na nossa vida. Tudo no caminho do meio. Nem menos e nem mais. Então, a ausência do medo, você vai pular de um 10º andar, você vai morrer. O excesso de medo, você não progride na vida, seja em qualquer pilar que for da sua vida. Então, o que é o bom? É o caminho do meio. Eu vou me planejar, eu vou focar no que eu quero e vou fazer por onde. Ah, mas eu tenho medo de falar com a pessoa. Mas por que esse medo? É se analisar. Ah, por que esse medo? Ah, porque eu acho que a pessoa não gosta de... Meu chefe não gosta de mim. Mas você ouviu alguma coisa? Não, eu só sinto. O que é isso? É um mecanismo de defesa da sua mente. Porque o seu medo da rejeição ele é tão grande que não quer se expor. Então a sua mente dá uma desculpa. E geralmente, eu falo de conversa mental. Geralmente, a gente não questiona a mente, a gente dá como certo. Ai, tá difícil. Você não fala assim, mas o que tá difícil, mente? Fala assim, ai, tá difícil mesmo. Tá difícil o emprego, tá difícil o relacionamento, tá difícil o filho, ainda mais agora na pandemia, né? A gente está sendo obrigado a se criar, né? Recriar de uma forma, conviver com a família em casa, né? O alto índice de desemprego. Então agora é diferente de tudo. Né? A gente imaginava uma possível guerra mundial, mas não imaginava que um vírus, né, invisível aos olhos fosse parar o mundo. E não foi foi o mundo. Né? Aí tem aquelas pessoas que criticam, né, porque sofreram de várias formas, e aquelas pessoas que se deram bem de alguma forma. Que nem a reportagem que eu vi, a moça vendia roupa para se trabalhar, não parou de vender. Só que as pessoas estão trabalhando como? Em casa. O que ela fez? Ela criou designers legais de pijama.
ela vendeu como ela já não tinha vendido há muito tempo. O que foi isso? Qual que é a emoção que está por trás dessa microempreendedora? Autoconfiança. Então, ela traz dentro dela uma autoconfiança que vai dar certo. Né? Infelizmente, não é a maioria, mas é um exemplo que vale mostrar. Porque se para um deu certo, vai dar certo para todos. Não digo na costura, mas se eu sei fazer bolo, se eu sei consertar as coisas, se eu sei redigir texto, mas é a falta da autoconfiança. Qual é a emoção que está por trás disso, que te falta essa autoconfiança, né? Que seja para que for, né? Empreender, de pedir uma promoção. Ah, não, fulano é melhor que eu, né? Então, vale muito a pena a gente se observar como a gente se comporta, como a nossa mente nos conduz. Porque até hoje nós aprendemos errado, nós aprendemos que nós temos que seguir o que a mente diz. Quando, na verdade, nós temos é que calar a boca da mente no que for negativo. Vai ser difícil. Por que, mente, que vai ser difícil? Quando você faz uma pergunta para a mente, ela se sente na obrigação de responder. Que é uma lembrança que vem depois, um insight, uma ideia. Então, nesse meio tempo, você fala assim, mas por que vai ser difícil? Para você mesmo. Aí você sente que aquela conversa mental para, ela dá uma tranquilizada. Por quê? Ela está indo buscar... mas é difícil por quê? É verdade. Por que vai ser difícil? Eu não sei. Aí depois já vem um insight. Ah, olha, eu tive uma ideia para fazer tal coisa. Aquilo mesmo que a sua mente tinha dito que ia ser difícil. Tá dando para assimilar o raciocínio, Marcele? Para mim tá perfeito, assim, tá perfeito. E assim, ó, é tudo que nós precisamos, né? É analisar. E às vezes é como você falou, a gente coloca a culpa em terceiros. Ah, eu não consegui agora por questão da pandemia. Eu não recebo mais porque tem pessoas melhores do que eu. E a gente não se dá conta que nós somos responsáveis pelo que nós temos. E se a gente não está conseguindo ir para frente, o que às vezes é normal, sozinhos a gente não consegue trabalhar essa emoção e nem identificar muitas vezes, né? Por que eu sou assim? Eu tenho medo de pedir aumento. Isso acontece agora mesmo na pandemia. As pessoas, assim, muitas pessoas surtaram, porque elas precisaram lidar com coisas delas, internas, né? Então, assim, pessoas que ficaram com muito medo de perder um emprego, muito medo, e outras até souberam lidar. E o que está relacionado? Com certeza, as emoções que a gente traz, que a gente carrega, e que a gente também alimenta, né? Porque como você falou, se toda vez que a gente sentir que está numa emoção que não é boa, tudo é difícil, e aí a gente questionar a nossa mente, por que é difícil? Ou por que eu tô triste? E a gente começa a entender, sabe? Eu acho que são assim, ó, isso tudo é algo que realmente, assim, para mim é muita gratidão poder estar escutando isso hoje, assim, muito bom. E eu ia comentar, Adri, tem um amigo meu que colocou ali sobre comida, né? Ele falou, eu como, deixa eu ver, até aí eu queria ver com você se você tem, eu estou comendo para viver ao invés de comer para viver. Então dá para ver que ele tem, claro, alguma questão relacionada à comida, né? Às vezes não é uma compulsão, eu sei, eu conheço ele bem, mas que come às vezes sem o prazer do comer e sim para preencher algum vazio, né? Às vezes pode, não sei se o Júnior está aqui ainda, deixa eu dar uma olhada. E aí, tá aqui sim. Então, Olha, assim, que são emoções, assim, com certeza tem, né? Algo que pode ter sido até da infância, né? Uma falta, quem sabe, ou, não sei, alguma palavra que alguém... Assim, cada caso é um caso, tá? Então, eu posso dar vários exemplos. E no Júnior, né? Você falou? E no caso do Isso. Júnior, ele falou, não. Primeiro que é a mente consciente que está respondendo, e a gente já sabe que o que a mente consciente fala não é a verdade.
né? Os sintomas, ele nunca é a causa. Então, eu como. Tá, você come por carência, você come por compulsão, por ansiedade, quando tá triste. Qual é o motivo que leva? Aí a sua mente vai responder, é por ansiedade. Tá, não é. Quando eu afirmo isso, por quê? Porque quando a gente vai para a hipnoterapia, porque o que é hipnoterapia? É uma técnica que usa a hipnose para ir na raiz do problema. Nós costumamos dizer o seguinte, se você não nasceu com isso, não te pertence, ressignificando a emoção, você se livra disso. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, nós podemos fazer hipnoterapia no Júnior e ele chegar lá numa briga, um exemplo singelo, uma briga com um priminho dele, que o priminho dele falou, você é chato. E a mente dele pegou aquilo de uma forma, né, que ele não entende, mas ele sente aquela necessidade, porque a mente dele falou assim, então, para eu me ficar confortável, para eu não ser chato com ninguém, então eu vou comer, porque comer eu me sinto bem, então eu não preciso brincar com ninguém, né, olhando na visão da criança, da mente da criança. Só que aí foi só um priminho, né? Aconteceram coisas tão simples para nós adultos hoje que a gente olha e fala, imagina que isso vai Me criar afetar. um trauma, né? Mas cria. Da mesma forma o exemplo que eu dei. O bebê chorou, a mãe demorou um pouquinho, porque estava fazendo mamar, pronto, já foi o suficiente. Não estou falando porque, né, tem aquelas questões mais bruscas, né? A violência, o abuso, né? Então, eu estou falando de coisas leves que a gente não imagina. Agora, imagina quem vê, quem presencia briga entre os pais, brigas de agressão, né? Quem sente, infelizmente, passa por um abuso, que o abuso ele é do mais leve ao mais hediondo, né? Então, imagina a criança guardar isso. Como que não é esse adulto? Então, a forma de olhar para isso, hoje eu trabalho com o quê? Com a hipnoterapia. Por quê? Por meio da hipnose, da regressão. O que é essa regressão? É a sua mente trazer para a sua consciência o que trouxe, o que causou, qual foi o motivo inicial que prejudicou aquela raiz e que está gerando esse problemão todo hoje. A obesidade tem muito a ver com abandono, com carência, né? Uma gravidez rejeitada, até pela linguagem do corpo. Então, quando você vai ver, o que é a gordura? A gordura, ela quer proteger a pessoa, né? Ela aquece, ela mantém a pessoa... Não é gostoso dar um abraço, assim, nas pessoas? Por quê? Porque aquilo ali é confortável. Só que tem aquela briga interna. Não, eu tenho que emagrecer, a gordura faz mal. Mas por que eu não emagrece? Por que só de falar não emagrece? Porque a emoção que está por trás é desconhecida. Nunca é o motivo que nós damos. Então, no caso, não. Com a regressão, volta lá naquela idade, naquela cena que está guardada no subconsciente, onde vai apresentar o verdadeiro motivo. Aí a pessoa hoje vai lá e conversa com aquela criança, explica, ajuda, né? Porque outro detalhe importante, a nossa mente, ela é atemporal, ou seja, não tem tempo e espaço. Então, o que acontece? Quando aparece aquela imagem para você, a sua mente não sabe se que você está lembrando de algo do passado ou se você está vivendo. Você está vivendo, é agora. É o aqui e agora. Então, por isso que na hipnoterapia a gente consegue ressignificar. Então, o adulto vai lá, conversa com aquela criança. Olha, sua mamãe foi fazer a mamadeira. Ela já está voltando. Não precisa ter medo, né? É normal, mas ela gosta de você. Então, você
fortalece aquele vínculo da criança com a mãe, né? Aí, no caso, eu vou conduzindo a pessoa volta, né? A criança passa por aquilo de novo de uma forma mais tranquila. Aí você pergunta para a criança, e agora, tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha que Né? bacana. A emoção da criança foi tranquilizada, né? No caso desse medo, ou qualquer que seja o que a criança está sentindo, né? Então, por Muito que bom. também entender, dependendo dos casos, o perdão, né? Para mim foi muito importante aprender o que é o perdão, não o que é colocado na sociedade, né? Perdoar é ter que conviver com a pessoa que te fez mal, é ter que olhar para a pessoa. Não, a pessoa lá e você aqui. Só que é tirar de dentro de você o mal que a pessoa te causou. Né? Então também tem esse momento que você se liberta do mal, porque como foi o outro que fez, você não tem que carregar isso, porque você não tem culpa pelo que o outro vive. Nós costumamos Uhum. dizer que é a nossa programação, né? Então eu vivo de acordo com a minha programação, que até eu entrar na parte terapêutica, eu tinha uma programação cheia de falhas, vamos dizer assim. Né? Eu era vítima, o outro era sempre culpado, vendia o almoço para comprar a janta, e N coisas que acontecem com todo mundo. Depois que eu fui entendendo, que eu comecei a passar pela hipnoterapia, que eu fui sentindo a diferença, eu falei, não, gente, olha que coisa boa, né? Então você não tem que tomar um remédio pro resto da vida, você não tem que ter medo pro resto da vida. Basta você se permitir e se abrir para o novo. Porque a hipnoterapia, ela é relativamente nova, né? O que se ouve muito quando eu vou falar de hipnoterapia, Adriana, mas eu vou dormir, né? Não, não se dorme na hipnoterapia, você está mais atento do que a gente está agora aqui conversando, né? Eu vou comer cebola achando que é maçã? Não, isso aí é show É, de ilusionismo. com certeza, é como você falou, a gente fica mais consciente ainda de tudo. Não, a gente não vai Fica. pegar uma coisa, vou me matar porque eu tô naquele momento ali da hipnoterapia. Claro que não, né? Porque a gente está consciente das coisas, claro. Mas isso Sim, é legal muito de mais. falar, porque eu sei que tem muitas pessoas que questionam se dorme, se fica inconsciente, né? Então é É, de assim, clarear, dizer como funciona, né? Mas olha, só para finalizar essa questão do Júnior, ele colocou, né? Aí eu ia perguntar também para você da ansiedade, se também tem estar relacionado a emoções, claro, mas aí como que é, né? Mais essa questão. Ele colocou, no meu caso, eu até tenho prazer de comer, porém estou num processo contra cigarro, acaba comendo muito por ansiedade, mas sempre comi bastante. Só que ultimamente tenho consumido além do que precisaria, tenho consciência disso. Verdade, muitas vezes sinto sozinho diante de algumas dificuldades da vida. Então, então com assim, vamos dizer certeza, assim, por ansiedade e ansiedade por nada, né? Tem sim. e o detalhe aí, ele está saindo de um vício, para isso outro tem que se fortalecer, porque todo e qualquer vício na nossa vida também veio com uma emoção. Né? Então, na hipnoterapia, tem casos da pessoa que fuma, porque quando vai fazer o processo, a criança volta lá numa cena onde a criança viu o pai fumar em cima de uma moto, então ele achou aquilo lindo, então a mente entendeu que ele ia ser forte, que ele ia ser valente, igual o pai, que geralmente são os nossos heróis, né, pai e mãe. Então ele começa a fumar até por assim, para agradar os pais. Só que, lógico, tudo subconsciente, né? Nada consciente. Então ele está tentando sair tá saindo de um vício, só que a falta continua nele. O que vai suprir o lugar do cigarro? Um outro vício que ele já tem, que é comer, que veio da carência.
né? Então, ele conscientemente, ele está fazendo certo, eu estou deixando de fumar. Só que, em compensação, ele está agora tendo que lidar com a comida. Aí ele vai ser daqueles que vai lá procurar aquele programa de regime, de emagrecimento, vai para academia, erguer E não vai peso. conseguir manter. Aí, vamos dizer, Nem o ânimo dura por 15 dias, né? Que é a força de vontade, porque a força de vontade, ela também está na mente consciente. Ou seja, ela é muito curta. A pilha dela dura pouquíssimo. Então, mais uma vez, nós temos que voltar para o subconsciente, chegar na origem desse vício, dessa carência, dessa ansiedade, para que essa emoção seja ressignificada e com o passar dos dias, aí ele vai falar, nossa, eu não senti nem vontade de fumar. Olha, eu passei a tomar 3 litros de água, nem percebi, antes para tomar um copo era uma briga, né? Então, por quê? Na hipnoterapia, você não tem como pontuar. Ah, eu quero olhar isso. Nós perguntamos, né? Na anamnese que é feita, o que você quer? O que você gostaria de trabalhar nessa sessão? Ah, então, por exemplo, no caso do Júnior. Ah, o vício, né? A comer demais. Tá ok. Não quer... Mas se para o subconsciente do Júnior foi importante trazer uma recordação onde mostre uma outra fragilidade dele, é o que vai vir. Assim, nossa, Adriana, não veio nada associado a cigarro, não tem como escolher. Mas acreditando que o subconsciente está trazendo é importante para a nossa melhora, já faz total diferença, né? Por quê? Você faz a primeira... Porque assim, eu não gosto de falar por sessão, eu falo que é um processo. Então, a pessoa vem tratar o vício. Então, é feita a primeira sessão, a pessoa se entrega, está querendo muito aquilo, não tem ganho secundário. Depois de 30 dias tem retorno. Como é que tá? Nossa, de 0 a 10 eu melhorei 8. Ótimo, vamos olhar para esses 2 que estão faltando, né? Para chegar no 10. Aí é feita uma outra sessão, podendo ter mais uma, né? Então, para quem está vivendo há anos com aquele problema, vamos falar em 2, 3 meses, você já sentiu um alívio e dependendo até a melhora, não é rápido? Nossa, Né? muito, é. Muito, Porque tem gente que fala assim, ah, então eu já vou... traz o resultado e ainda é uma coisa para a vida e você não se liberta. Não se liberta, você vive sobrevivendo, né? Lutando contra aquilo, sem resolver a causa, né? Porque tem pessoas que falam assim, ah, então tá, terminou a sessão e no outro dia, mas não mudou nada, Adri. Eu, oi? Como assim? Não é assim. Imagina, algo que há anos vai ser um dia que a gente vai, ah, eu quero passado para amanhã. Não, né? Mas eu gosto de dizer assim, mágica não existe. Mas perto do que nós vemos aqui fora na sociedade, o processo, ele é mágico. Por quê? A solução sempre esteve dentro de nós. E a gente está indo buscar fora. Né? Então a gente quer que alguém tire a nossa dor. Primeiro, que para tirar a sua dor, você tem que entrar em contato com ela. Você tem que dar um outro sentido, porque é teu. É que nem defeito. Todos nós temos qualidade e defeito. Quem que gosta de falar de defeito? Ninguém. Até para falar defeito, ai, olha, acho que meu defeito é não ter defeito. Né? Só que enquanto a gente também não acolher os defeitos, ai, olha, eu não gosto de lavar louça, ai, não, eu escrevo super errado, odeio português. Não importa. Enquanto a gente também não souber acolher os nossos defeitos, os nossos problemas continuam, porque a gente não pode se negar. É uma negação que você está fazendo com você. Então, quanto mais você se aceita, mais você fala, eu sou isso mesmo, e queira uma pessoa perto de você, sendo sincera, sendo verdadeira, do que 10 falsos.
né? Só que a gente está aqui na sociedade, o que a gente diz? Ah, a pessoa que não tem amizade é porque não é legal. Quem falou? Né? Não é melhor você ter um amigo que você pode contar para todas as horas do que 10 falsos que fala bem de você, por trás está, né? É aquele Com ditado, né? certeza. Quando Paulo vem falar de Pedro, eu conheço mais o Paulo do que Pedro, né? Então, a Justamente. gente, é isso, sabe, Marcelo, que a gente tem que estar se abrindo, falar, não, não é assim, não, não, eu não aceito isso, mente. Mente, começa a me mandar soluções. Daqui a pouco você vai estar no Instagram, vai aparecer lá alguma coisa, um livro, alguma técnica, fala, opa, peraí, o que é? É Então verdade. E aí, tem que dar um é, basta. e quando você fala, né, de a gente tem que voltar naquela dor para curar, para descascar a cebola, mas a gente vai ressignificar ela, como você falou, né? É ressignificando, vendo com outros olhos hoje o motivo, como foi aquela situação. Então, isso vai estar atuando, vai estar amenizando, e aí a gente flui a vida, e seja lá qual aspecto. Sempre tem algum pilar, né, que a gente parece que dá uma travancada. É normal, assim, não é normal, não era para ser se a gente não trabalhar, né? Mas é bem interessante. Eu ia comentar pode ser de uma questão de uma outra amiga que também colocou aqui. Ela falou assim que ela tem muita coisa na caixinha dela do inconsciente, né? Do subconsciente. E Tem, que muito. e aí ela disse isso aqui quando ela tá nervosa, deixa eu ver, quando estou com muitos problemas, tenho tendência a comer mais e toda hora. É normal, tipo, preocupada? Olha, vamos dizer assim, preocupada. Se está preocupada, tem algum desequilíbrio. É preocupado com alguma coisa que depende de você fazer? Se for, por que você está procrastinando fazer? Qual é a emoção que está por trás? Ah, não, porque eu quero que alguém venha e faça. Pode ser uma das respostas. Não, eu estou preocupada por algo que não depende de mim. Tá, se não depende de você, por que você está controlando isso? Se é o outro. Cada um é cada um tem a sua programação. Isso acontece muito com relação pais com filhos, né? Tem aqueles pais que querem que os filhos já adolescentes, jovens, pensem igual, façam igual, e isso não é possível, porque sim, é filho, mas tem pensamentos e personalidades diferentes, né? Então, as perguntas seriam essa. Tá, então por que a procrastinação? Qual a emoção que está por trás? Não sei. A consciência não sabe. Pode te dar um sintoma falso, como eu te falei. Ah, é porque eu quero tudo para ontem. Mas quem falou que tem que ser tudo para ontem? Você está feliz assim? Estou. Ok. Cada um, né? Não, não estou. Ótimo. Então pergunta para sua mente, por que que tem que ser assim? Por que que eu quero as coisas do meu jeito? Lembrando sempre que é caminho do meio, nem mais e nem menos, né? Então querer só do seu jeito também não é legal. Perfeito, Adri. E ela, só para complementar, ela colocou assim: voltar na dor é fogo. Tenho 3 dores, que acho que minha vida sempre acontece algo ligado a isso. Então Você viu que ela ela... já sabe. Então, ótimo exemplo. Por quê? Os motivos que ela acha que sabe não são os verdadeiros. Porque, olha, é uma proporção muito pequena nos casos de regressão na hipnoterapia, que a pessoa vira e fala assim: ah, mas eu lembrava disso. Tipo, do que aconteceu, de uma briga, de uma festa, de algum momento. Pouquíssimos casos que está na mente subconsciente ainda. Porque o que que acontece? O trauma ele é tão grande para aquela criança, para aquela situação, que a mente subconsciente, a mente consciente joga automaticamente para o subconsciente.
Porque você vê, criança, você briga, daqui a pouco ela já está brincando, já está rindo para você. Ela é muito natural, né? Ela não tem essa coisa de guardar, de ficar remoendo o que ouviu, né? Então, isso por quê? Porque o consciente já joga logo para o subconsciente e a criança volta a ser ela. Então, provavelmente, essas 3 dores que ela está dizendo é o que a mente dela diz para confortá-la. Mas que se ela for buscar na hipnoterapia, ela não, ela pode se surpreender, falar, nossa, eu nunca imaginei que tinha passado isso comigo e tá ligado. Viu só? Né? É maravilhoso. Olha, acho que agora ela já consegue dar uma refletida aí no assunto, com certeza. Mas o que mais, Adri, que você teria assim? Olha, achei bem, eu acho que você pode falar, né, da hipnose. Você faz uma anamnese, então, com a pessoa, ver qual que é a área que ela, o que ela acha, hoje eu gostaria de trabalhar isso. Aí, por Sim, exemplo, a minha amiga essa, se ela falar para você, eu tenho 3 dores, você vai fazer uma anamnese com ela, mas cada sessão analisa uma dor, é isso? Ou sim. depende. Porque na anamnese, né, eu já vou entender, aí eu vou. Porque assim, eu entender, vamos dizer, que não tem peso nenhum no processo, tá? O que é importante é a sua amiga entender como a hipnoterapia funciona, porque eu vou conhecê-la pela anamnese, vou saber o que ela está buscando, quais os pontos que ela quer fortalecer nela, isso tem que ficar claro para mim, que é onde eu vou conduzir no processo, mas eu tenho que saber explicar para ela muito bem que na hipnoterapia ela não vai dormir, ela não vai para lugar nenhum, né? Que se der vontade de tomar água durante o processo, ela pode tomar água, né? Que mais? Explicar a mente consciente, subconsciente, como funciona. Isso ela tem que entender, porque quando ela passar pelo processo, aí vai vir, ai, mas será que aquela cena é verdadeira? A gente diz o seguinte, se o subconsciente trouxe, tem algum fundamento, não cabe julgamento, né? Porque você está vivendo aquela emoção. Então, não tem por que querer saber se é verdade ou mentira. Se o subconsciente veio, acolhe, vamos olhar, vamos ressignificar, como você colocou muito bem, eu gosto de dizer que o se ressignificar é trocar o ruim pelo bom, né? Então, é dar um outro sentido para aquela criança daquilo que aconteceu, uma outra finalização, para que dentro dela fique mais tranquilo. O subconsciente substitua aquela programação da dor, do medo, né, do que for, pelaquela informação nova que ela está levando, que ela mesma está conversando com a criança. Então, o processo da hipnoterapia, ele é isso. A pessoa, ela tem que, além de querer, né, então não adianta assim, vai ser bom para o meu namorado, vai ser bom para o meu filho, eles querem? Não, então não adianta. A pessoa tem, primeira coisa, é a pessoa querer. Não, Dri, eu quero fazer. Ok, então vamos marcar. Primeiro a gente marca uma anamnese, eu explico tudo direitinho, passo já uns áudios de auto-hipnose para ela estar fazendo antes da sessão, para que a mente dela já vá se acostumando. Porque é uma coisa nova para a mente também. Né? Você pode ver que tem muitas coisas que o novo, quando a gente olha, fala, gostei. A gente nem sabe o que é, mas só por ser novidade, uma mudança, algo novo, a gente já cria um distanciamento. Então, a nossa mente, ela não aceita coisas fáceis. Ela tem que ser trabalhada. Então, da anamnese até a hipnoterapia, a mente da pessoa já é trabalhada com esse áudio, para que no dia da sessão flua com muito mais facilidade, que a pessoa já esteja, a mente da pessoa, principalmente o subconsciente, já esteja bem mais aberto para que ela possa, né, tá fluindo tudo e sair dali, acolhe, vai descansar,
comece a viver um dia após o outro, depois de 30 dias tem um retorno, né, com os feedbacks. Aí, faltou? Faltou, então vamos olhar de novo, né? Porque lembrando que o subconsciente vai mandar o que ele considera mais importante para a pessoa. Não tem como escolhermos. Ah, eu quero olhar para isso. Não tem como abrir aqui e falar, não, peraí. Ah, então é isso, não. Mas, como tudo é certo, o que ele trouxer é que realmente é aquilo que precisa ser visto, para até mesmo aquilo que a pessoa quer também possa ser liberado. Porque a gente acha que é o medo, um exemplo bobo, a gente acha que é o medo, e muitas vezes é uma insegurança que está por trás. Aí vem uma cena de insegurança, a pessoa não entende. Depois, né, começa a racionalizar, fala assim, ah, mas por quê? Não tem nada a ver. Mas teve um motivo que a gente desconhece, mas nos cabe acreditar no que está acontecendo. E depois a pessoa só vai sentindo, né, aquela leveza, no caso de vícios, a diminuição, né, no caso de alguns remédios, as pessoas vêm e falam assim, ah, mas eu já posso parar com remédio? Não, a gente não para nunca com remédio nenhum. Quem faz isso são os médicos. Mas como que acontece? Como não tem mais a emoção por trás, a cada 3 meses, o nosso corpo, ele troca todas as células. Todas as células são substituídas, tanto as boas quanto as ruins. Então, com o passar do tempo, aquela questão, aquela doença ela vai sendo amenizada. Então, com isso, médio, longo prazo, você para de tomar o remédio porque o seu órgão já está regenerado. Né? É assim que funciona quando o que traz a pessoa é uma doença física e não emocional, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu só vejo depoimentos de pessoas com problema físico. Não, físico, emocional, te incomoda? Cabe olhar. É assim. Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui, Adri, deixa eu até ver, a gente tem ainda mais uns 10 minutos, mas só para, né, tem uma pergunta que perguntaram, infertilidade, dá para ver na hipnose? Infertilidade. Dá. Dá sim. É outro caso também que quando é feito as regressões, nunca é um motivo só. Ah, porque ou eu fui rejeitada, ou porque meu pai batia na minha mãe, ou porque eu apanhei muito. Não, não dá. Ah, eu acho que é por isso. De novo, o sintoma não é a causa é a emoção que gerou tudo aquilo, né? Então, sim, fazendo o processo de hipnoterapia, vai se trazer os motivos, né, e ressignificando aquilo, e já há casos de pessoas, de mulheres que conseguiram engravidar depois da hipnoterapia, né? Então, a pessoa estando aberta, porque assim, faz os exames, tá tudo normal, então por que não engravida? Né? Com certeza tem algo. Ou também, por exemplo, tem até uma questão física. Mas você nasceu com isso? Não. Então, foi a emoção que causou. Ela colocou casada há 12 anos, nunca engravidei. Então, aí quando você vai conversar com ela, talvez a infância dela não tenha sido uma das melhores, né? Mas quando se vai ver, não foi exatamente aquilo que ela tem de recordação que causou o problema, mas sim aquilo que está guardado no subconsciente, que precisa ressignificar para ela poder olhar e falar, não, agora não tem mais, né? Não tem mais essa programação antiga de medo, de rejeição, seja qual for, para impedir de estar engravidando. Mas tem casos positivos, sim, viu? Que bacana. Adri, então, para finalizar, ou não sei se você quiser que a gente, se terminar, a gente volta, ou a gente já pode ir finalizando. Você acha que teria mais algumas coisas? Olha, como tudo, a mente também, ela guarda as coisas aos poucos, tá? Então, a gente pode, lógico, vai ficar gravado, então depois dá para
dá para assistir várias vezes, mas também tudo leva um tempo, então a gente pode finalizar, a gente marca outro dia, as pessoas Pode podem ser. mandar perguntas, né? Perfeito. Pode. Mas lembrando que ninguém é igual a ninguém, né? Então o motivo de um não é o motivo de outro, mas as emoções são sempre as mesmas. Tristeza, medo, alegria. Então sempre serão os mesmos vilões. Mas o motivo, a Uhum. situação que alimentou esses vilões serão diferentes. E aí eu só ia comentar assim que eu fiz um curso, já faz uns 4 meses, sobre emoções e os óleos essenciais, claro. Hum, Porque, né, que os óleos essenciais, eles atuam diretamente onde nós temos processamento de emoções. E os óleos essenciais, algumas pessoas, elas têm uma aversão a algum aroma. E isso também já é algo da gente pensar, olha só que engraçado, pode ser que esteja trazendo alguma memória para ela, e alguns óleos traz a memória boa para a gente de algo bom que aconteceu, né? Uma emoção boa. E às vezes é uma sim, emoção que não foi boa. Então, assim, o aroma, o cheiro de alguma coisa pode nos remeter a uma emoção. E quando a gente se sim, identifica com algum óleo essencial, esse óleo essencial é o que nos traz conforto, nos traz alegria. É esse óleo que a gente vai escolher, claro, para inalação diária, né? Mas com certeza, óleos extraídos de flores, eles são os mais apropriados para as emoções. Neroli, gerânio, ylang-ylang, lavanda, que é um dos mais conhecidos e mais utilizados, eles têm essa ação nas emoções justo porque a flor ela tem uma similaridade muito com a nossa cabeça, nosso rosto. Então, quando um botânico vai identificar uma espécie, por exemplo, de uma planta, ele consegue identificar quando floresce, porque aí ele olha a flor e diz, essa espécie é tal, não uma outra, que às vezes é muito parecida, a folha é parecida, mas quando nasce a flor, aí ele consegue, através da cabeça, no caso, e com essa similaridade, os óleos essenciais advindos de flores são os mais apropriados para trabalhar emoções, mas todos os aromas que a gente inalando eles, a gente está, de alguma forma, mexendo nas nossas emoções, seja lá equilibrando elas, porque aí o óleo essencial, só aquele momento da gente parar, se conectar um pouco com aquele aroma, aquela pausa que a gente dá, e ele diretamente atua no sistema límbico, que é o órgão responsável pelo processamento das emoções, ele já traz esse equilíbrio. Só que assim, não é só o óleo essencial que vai tratar uma emoção. E é por isso que a gente precisa descascar a cebola, no caso, encontrar a causa e sim, né, o uso dos óleos essenciais. Eu, assim, sou suspeita em falar, mas eu vejo que traz muito equilíbrio emocional. E além disso, alguns estudos também mostram que, por exemplo, o lavanda é um dos óleos que tem essa capacidade de formar neurônios. Ele é neurogênico, faz uma neurogênese, né? Forma neurônios. Só que há um tempo atrás acreditava-se que nem tinha formação de novos neurônios no nosso cérebro, mas em algumas partes, como que seria o bulbo olfativo, tem. Pode aumentar, crescer, ter novos neurônios. E aí a gente pensa que quando tem uma crença lá, que gera uma reação, às vezes, no nosso corpo, medo de alguma coisa, a gente fica suando, fica nervoso, e às vezes é alguma crença central que a gente tem, né? Que depois gera uma crença intermediária, um pensamento, e depois a reação, a ação lá. Então, os óleos essenciais, o nosso caso, isso vai gerar um caminho, né? Até chegar no nosso sistema límbico. E quando a gente tem formação de novos neurônios ali no bulbo olfativo, pode ser que esse caminho não seja daquela reação no sistema límbico. Então, os estudos também mostram dessa forma, que o uso diário de óleos essenciais, por formar novos neurônios, pode desviar o caminho dessa crença até uma reação que a gente tenha, e a gente consegue, às vezes, trabalhar esse caminho, e às vezes se trabalha muito, às vezes, com veteranos de guerra, por exemplo, que eles tiveram, né, eventos traumáticos, e depois eles não conseguem nem lembrar daquela cena, que eles sentem aquela reação que tiveram lá, ou não conseguem dormir bem, porque vem alguns flashes, né, daquele momento. Então, a aromaterapia tem sido utilizada em pessoas com eventos traumáticos também,
E os estudos têm mostrado que é por essa capacidade, às vezes, de desviar a rota de crença até uma reação no nosso corpo. Então é bem interessante também. Claro, é um mundo muito vasto, né, para se trabalhar, com certeza. Mas eu acho que é um auxílio, assim, um auxílio natural que a gente tem de fácil acesso para fazer um uso, né, e ir trabalhando emoções. Porque às vezes a gente está um pouco, por exemplo, traz uma reação de tristeza para alguma coisa, e se a gente não parar aquela reação e todo dia ficar ali reclamando, triste, isso vai gerar uma depressão. Então a gente tem que ter, às vezes, o óleo essencial é um intermediário para quebrar essa questão da emoção negativa que a gente está. Então ele é um auxílio também, né, no uso diário, assim, aromaterapia. Então, é só para complementar aí, para a gente fechar, né? A questão dos óleos essenciais nas emoções. Dependendo do caso que eu pego, se eu sinto que a pessoa quer, mas é uma pessoa que ela tem muitas resistências, eu trabalho com óleo de benjoim. Ai, olha só, que bacana, viu só? E aí você pessoa... pede para a pessoa usar em casa, fazer o uso. Sim, aquela semana antes do processo, porque ela já vai me relatando, nossa, eu sonhei tanto, não lembro, mas eu só lembro que eu sonhei. Falei, ótimo, é o subconsciente mandando para o consciente, que são sonhos, é isso, né? A informação sai do subconsciente para o consciente. Então, quando a pessoa vem para o processo, ela já está bem mais aberta, o subconsciente já está, né? E realmente, os olhos são fantásticos. É uma coisa assim que eu falo, olha, não é mais chá, né? Porque antes era em plástico, mas hoje está mais simples, né? Como tudo, com certeza, né? Não deixou de ser a natureza, né? E tem que saber, né, usar com responsabilidade, porque pensou toneladas, né? Para fazer 1 litrinho de óleo ali, mas trazer a natureza para a nossa vida, você poder cuidar da pele, do corpo, das emoções, das doenças de forma natural, gente. É maravilhoso, muito né, bom. Marcelo? Adri, infelizmente, assim, digo porque está muito boa essa conversa. Por mim, assim, ficaríamos aí até a noite, mas eu acho que dá para a gente marcar outra. Aí eu vou deixar quem tiver dúvidas, né, perguntas, pode me mandar ou mandar para a Adri. Dá uma olhada lá também no Instagram da Adri, tem muitas lives que estão salvas, muita coisa lá já relacionada a emoções, a tudo. Então, quem tiver dúvida, qualquer coisa, nos mandem, que assim, quando a gente puder, a gente faz uma nova live com essas, trazendo, né, abordando mais essas questões de dúvidas mesmo que tiveram. Com certeza. Eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo pela disponibilidade, por esse momento. Sabe que desde que eu conheci você, assim, primeira vez, né, pessoalmente, nossa, ela tem algo diferente, uma energia, é uma coisa que transborda. Olha, admiro demais você, assim, tô sempre ali assistindo os vídeos, porque é um assunto, é algo que a gente precisa trabalhar para a nossa vida e para a gente viver de acordo com o que a gente merece, né? Então, muito obrigada, Adri, por compartilhar tanto conteúdo, tanta coisa boa aí. Muita gratidão mesmo. A palavra de hoje é gratidão, tá? Com certeza, e eu sou muito grata também a você. Sabe que semelhante atrai semelhante, né? Então, essa mesma energia que você sentiu por mim, que eu senti por você, que realmente também é uma pessoa maravilhosa. E compartilhar que sim, dá para melhorar, dá para sair da sofrência. Gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, e é isso que eu quero mesmo divulgar, gritar aos 4 cantos do mundo, que dá assim, com a ajuda dos olhos, tudo de forma natural, menos agressivo. Gente, você fala mágico muito o negócio. Muito, né, Adri, da sua evolução, né, como pessoa, né, que era antes e o que é agora. Então é bem bacana de estar vendo lá os vídeos, a história também, porque às vezes a pessoa acha que é só ela, né, que tem problema. A gente, é só eu que passo por isso, só eu. Não, e é como você falou, dá para viver feliz, é só a gente se abrir, né, se abrir e procurar que seja assim, que nem por exemplo, a hipnose. Eu já ouvi falar muito, então eu já adoro, já acho maravilhoso. Mas para quem não conhece muito, se abra, né, a esse mundo. Adri, vai terminar mesmo. mas pode finalizar aí, então.
Quero agradecer a oportunidade, gratidão. Opa. Qualquer dúvida pode estar mandando aí, entrem lá no meu Insta, dá uma olhadinha, mandem perguntas.